Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel, estamos no dia 364. Nossa leitura será em Deuteronômio 27, Ezequiel 43 e Abacuque 2. Deuteronômio 27. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje lhes dou. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então, Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo o Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Todo o povo dirá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Ezequiel 43. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis em seus santuários nos montes.
Quando eles puseram sua soleira perto de minha soleira e seus batentes junto de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados. Que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar. Desde a calha no chão até a saliência inferior, ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura, e desde a saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas se projetam dela para cima. Ela é quadrada com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor. Estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim. Palavra do soberano, o Senhor. Você colocará um pouco do sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No 2º dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias os sacerdotes farão propiciação pelo altar e o purificarão. Assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei. Palavra do soberano, o Senhor. Abacuque 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva:
O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra.